Olá, boa noite, gente, tudo bem? Como é que estamos nessa noite de segunda-feira? Sou Carol Bortoleto, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil para o Comitê de Inclusão de PCD. E hoje eu vou conversar com a Lilian Guedes, uma dentista incrível que vai falar de um projeto dela, né, de ferramentas lúdicas para o atendimento de pessoas com PCD, e vai falar de um outro projeto que ela tem que chama Fadas Inclusivas, é muito incrível. Então, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. O Grupo Mulheres do Brasil agradece a presença de todo mundo. Lilian, você já tá aí? Pede para participar ao vivo aí, amiga. Vamos lá. Mandem aviãozinho, convidem as pessoas, participem conosco. É muito importante para a gente esse momento de divulgação, né, do projeto Inclusão em Ação, do Grupo Mulheres do Brasil. É um projeto bem legal, bem incrível aí que a gente vai passando informações e agregando. Estando maravilhosa. Tá todo mundo ouvindo bem? O áudio está legal? Olá! Volta aqui a câmera. Aí mesmo, ó, você tá dando para te ver bem, eu tô te enxergando bem, todo mundo tá enxergando a Lília bem. Olha que linda que ela tá, gente! Ah, que maravilhosa! Muito obrigada pelo convite, viu, Carol? Ah, imagina, a gente que agradece você estar participando com a gente para contar um pouco mais do seu trabalho maravilhoso. A gente espera um pouco, Obrigada. a gente começa um pouquinho antes por conta de conexão, para ver se está tudo bem. Oi, Dri, tudo bem? E a gente começa às 7 horas em ponto o nosso papo. Oi, Tati, ó, Combinado. você tá linda também. Pode ficar tranquila que eu vou lendo as mensagens, eu já estou com um pouco mais de experiência, não muita, porque a internet ao vivo é tudo diferente sempre. Mas aí, se tiver alguma pergunta, eu vou te passando, a gente vai comentando. Oi, Cris, a Cris já chegou. Muito legal. Oi, Cris. Oi, Tati. Tá todo mundo aí chegando. Você tá me ouvindo bem, né? Ótimo. Eu tô sentindo uma microfonia que eu não sei de onde está vindo, mas tá, tá ouvindo que tá repetindo? Não, tá perfeito. Será que sou só eu que estou ouvindo duplamente, gente? A pessoa às vezes não está muito bem na segunda-feira já. Deixa eu ver como é que você está na internet. Acho que está tudo bem. Tá bom, eu tô dizendo, eu pus a gente na internet para ver se está pegando legal. Oi, Tati, tá todo mundo. A Tati falou que tá todo mundo ansioso. A Cris falou que tá tudo bem, então tá ótimo. Às vezes dá umas microfonias doidas que a gente não sabe de onde vem, mas tá tudo bem. A Tati é a outra fada. A É Tati é outra a fada, fada a das parceira. cores. Ah, que legal. Vai contar muito desse projeto aí pra gente também. Falta um minutinho, daqui a pouco a gente começa. Mandem aviãozinho para as pessoas, convida. Minha câmera está embaçada, Adri? Peraí que eu vou ver o que está rolando. Peraí, gente. Vou limpar aqui. Sabe o que acontece? A película da pessoa tá toda trincada. Ainda bem que tem película, mas eu tô de quarentena, não saí. Melhorou, né? Agora melhorou? Você e eu no frevo, ó. Tem gente que dança frevo aí. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Acho que deu, né? Bom, gente, são 7 horas da noite. Como eu falei no começo, a gente começa um pouquinho antes para ver conexão. Mauro, bem-vindo. Sou Carol Bortoleto, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Inclusão, de PCD. E a gente tem feito todas as segundas-feiras, às 19 horas, uma live informativa para mostrar o trabalho de algumas pessoas que trabalham com inclusão efetivamente e para trazer conteúdo e conhecimento para a gente, né, que não trabalha. Eu sou voluntária e aprendi com PCD no Grupo Mulheres do Brasil. Confesso para vocês que eu tenho aprendido cada vez mais, porque sempre tem coisas novas.
A Lilian mesmo vai contar pra gente muita coisa legal. Eu dei uma olhada na sua cartilha, depois você vai contar dela também, mas eu não consegui estudar como eu gostaria, porque eu gosto de estudar mais. Mas a ideia das lives é sempre estar trazendo um pouco de conhecimento e um pouco das ações que acontecem muito legais na cidade de Campinas, principalmente região, para a gente poder divulgar e agregar mais gente. A gente tem um projeto que chama Inclusão em Ação, que é um projeto que começou ano passado. A gente fez um evento inclusivo incrível de um dia inteiro, um evento que trouxe muitas atividades inclusivas para pessoas PCD e pessoas não PCD, como eu. E foi muito agregador, foi muito interessante, foi muita convivência. E esse ano, se tudo der certo, nós faremos presencial novamente. Senão, a ideia é fazer algo online. A gente ainda está estudando as possibilidades. Mas como está previsto para a terceira semana de setembro, a gente acredita que até lá a gente possa fazer. Não é um evento aglomerado, é um evento de passagem, né? Que a gente fica lá no espaço o dia todo, então é possível fazer. Então, Lilian, seja bem-vinda. Se apresente, conte quem é você, conte dessa roupa linda que você está vestindo e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que sou grata a todos. Bom, essa roupa é uma roupinha de trabalho. Ah, que Eu legal. uso essa roupinha porque eu sou dentista, eu sou especializada em pacientes com necessidades especiais. É assim que é chamada a minha especialização diante do CRO, que é o nosso Conselho de Odontologia. Então, dentro dessa especialidade, abrange todos os PCDs, que para algumas pessoas, né, que ainda não conhecem, espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, mas significa PCD, pessoa com deficiência. Bom, todo o meu trabalho, ele é lúdico. Há necessidade de fazer de uma forma que a criança, ela entre no meu mundo, mas antes eu tenho que entrar no mundo dela. Então, assim, é uma doação. É como se eu quisesse primeiro me conectar a ela, para depois ela se conectar a mim. E diante disso, da minha especialidade, antes dessa especialidade, eu já atendia crianças. Então, para eu entrar nela, é muito fácil, é muito rápido, porque eu já sei um pouquinho dos caminhos. É lógico que a maternidade também me ajuda bastante. Eu sou mãe de 2 meninos, sou tia, então, assim, tudo isso facilita. Sim. Mas existe muito estudo, existe muita compreensão de psicologia, de pedagogia, então precisa se estudar bastante, mas, de qualquer forma, é uma interação de 2 mundos, do adulto e da criança. Claro que quando a gente diz criança, a gente só está dando um nome, criança, mas inclui o adolescente, inclui o adulto, o PCD, que tem uma deficiência intelectual, então inclui todos esses. Inclui também... É isso que eu ia te perguntar, você atende todas as idades de pessoas PCD? Isso mesmo. Tá. E inclui também o adulto, que tem muito medo de dentista. Então, às vezes, chega um paciente lá no consultório que a pressão subiu, que ele está totalmente descompensado da diabetes, porque ele ficou extremamente nervoso, ansioso, e ele entra também dentro da minha especialidade. Então, os cardiopatas, todos entram na minha especialidade. As pessoas com necessidades especiais, certo? Exatamente. Seja ela com déficit de necessidade de PCD, ou seja ela com uma ansiedade ou uma doença pré-existente, no caso, por exemplo. Exatamente. Ah, legal, bacana. Mas, é claro, né? Existe um queridinho que está dentro do meu coração, que são as crianças, que são os adolescentes. Eu sou mais envolvida com esse público, eu gosto mais desse público. Então, por isso, eu atendo mais esse público no consultório. Entendi. E você está vendo que eu estou com uma... Aqui, ó, do autismo? Ah, que legal, vi, dá para ver. Que lindo. Eu coloquei ela, não para distinguir nada, é porque foi através de uma criança autista que eu me descobri nessa área que eu sou tão apaixonada hoje. Que legal. E vamos falar, Carol, como que a gente faz o atendimento lá no consultório?
É isso que eu ia te falar. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu vi que você fez uma cartilha, eu vi que você se veste você está de Branca de Neve hoje, né? Já te vi de fada. Então eu quero entender como que você usa essas ferramentas lúdicas no consultório, porque eu acho que é bem importante para quem está nos ouvindo entender isso, né? É. Bom, o consultório já é um ambiente assim temido tanto por adulto, quem dirá pelas crianças. E às vezes esse medo vem justamente porque os pais falam. Então, muitas vezes, numa roda de churrasco que eu tô, alguma coisa, eu escuto, você é dentista? Nossa, eu nem te conto. Eu fui no dentista, minha boca ficou torta, aquela sensação é horrível, o motorzinho. Só que as pessoas falam isso, mas não prestam atenção que tem crianças ao lado escutando, absorvendo isso. Aham. Quando você fala para a criança, a primeira consulta da criança, e você fala, vamos no dentista amanhã, se ela escutou algo como isso, fica com a boca torta, tem um motorzinho que faz um barulho e dói, é tipo uma furadeira. A criança já se assusta, fala, poxa, é verdade, não quero ir nesse lugar. Com Então, certeza. assim, eu acho que a conscientização ela deve acontecer com os adultos, de falarem, quando tiver alguém por perto, não colocar tão às claras a experiência, porque cada Aham. um tem sua experiência. E muitas vezes fala isso mesmo, e a criança começa a ficar assustada. Você sabe E que é aí, engraçado? Eu gosto de colocar uma coisa. Eu nunca tive medo de dentista, é muito, não sei porquê, não me recordo de alguma coisa de infância, mas assim, mas eu sou aquela pessoa que eu vou no dentista e eu não preciso de anestesia. E quando eu vou num dentista novo, eles já até se espantam. Assim, a não ser que seja uma coisa muito invasiva, muito, mas para tratar uma obturação que trincou, às vezes uma carizinha que aparece, né? Para fazer um tratamento do dia a dia, não precisa de anestesia. Eu acho horrível, inclusive, ter que tomar anestesia, que eu fico com a boca realmente inchada, coisa e tal, mas assim, eu não tenho medo algum. E os dentistas falam, mas você não tem medo? Você não prefere tomar uma anestesia? Eu falo, não, gente, se doer, eu vou gritar, daí a gente toma anestesia. Mas é porque a gente acaba criando o medo como fonte de proteção, né, Lilian? Eu não sei, acho que as pessoas. É sua área, mas eu percebo que às vezes os pais ficam, ai, né, é perigoso, ai, não põe a mão, ai, o barulho, aí vai. vem de uma educação errada, de É, falar justamente que muitas vezes eu já escutei no consultório, muitas. Olha, se você não ficar quietinho, eu vou falar para a doutora Lilian tirar o seu dente assim. Então, coloca como se eu fosse o grande monstro, né? E olha só, eu não sou. muito pelo Mas contrário, ela é que assim, meiga, gente. Que linda que ela veio falar com a gente. e aí o que eu digo para as mães? Que a consulta odontológica ela deve acontecer antes, numa preparação inicial dessa criança, né, ao consultório. Então a mãe já pode estar conversando. De que forma? Falando assim, olha, amanhã nós vamos na dentista. É a doutora Lilian. Ela vai olhar os seus dentes, ok? E tá Aham, tudo bem. Tem mães que sim, falam um monte de coisa. Olha, o consultório. E vai fantasiando, trazendo percepções que a criança fica confusa. Então, sim, não precisa muito mais que isso. Ela pode antecipar de uma maneira simples. Amanhã a gente vai no consultório, vai conhecer a doutora Lília e ela vai ver sua boca, ok? Não simples, precisa né? não precisa dizer que eu vou colocar um espelhinho, que eu vou sentar ela na cadeira, enfim, não precisa. Um outro recurso muito legal que eu digo para as pessoas é usar dos desenhos. Então, por exemplo, é claro que, entre aspas, a mamãe tem que assistir o desenho antes. Senão vai assistir um desenho que mostra o dentista lá tirando o dente na força, todo ensanguentado, não vai funcionar. Então, a mamãe assiste antes. Eu passo a lista também. Tem É, da Peppa visitando ao dentista, tem do Caillou, tem tantos outros personagens com uma historinha super lúdica, mostrando a criança indo ao dentista. Então a mãe também pode estar fazendo isso antes, mostrando, olha, vamos assistir um desenho? Ah, eu acho que é assim lá na doutora Lilian. Pode ser que seja. Então a nossa consulta, ela começa muito antes.
Agora, se tratando do PCD, a gente tem alguns recursos que as terapeutas, eu vi que a Raquel está presente, temos outras terapeutas, fono, que nos ajuda bastante. Então, eles também fazem antecipação nas terapias, eles mostram como vai funcionar o comportamental da criança, ajuda na parte sensorial também. Então, estar em conexão com o terapeuta também é muito importante. Legal. Eu gostaria de mostrar. Dá para ver? Sobe um pouquinho a prancheta. Isso, aqui. Acho que dá. Deu certo? Deu certo. Pessoal, tá vendo? Eu acho que você vai ter que pôr do outro lado, porque do lado que você está colocando é onde tem os comentários. Isso, acho que melhorou. E assim, deu certo? Melhorou. Então, isso daqui é uma história social de como vai acontecer a abertura da boca. Isso tudo eu aprendi com as terapeutas e com as mães. As mães são as grandes professoras lá no consultório. E eu aprendi com elas. Então, como que a gente vai treinar a criança para chegar no consultório e ficar de boca aberta? Então, a gente construiu uma história social, ela tem velcro, muitas mães já sabem como funciona, mas a história é a seguinte, Carol. Boca aberta, dá para ver? Dá para ver. Boca aberta. Aí, 5 dedinhos contando 5 segundos. Ficar de boca aberta por 5 segundos. Certo. E no final, a gente... Levanta um pouquinho para a gente ver. Comemoração. Legal. Super legal. Tá. Então, vamos explicar isso para a criança. Vamos falar assim, olha, quando chegar na doutora Lilian, você vai ficar de boca aberta por 5 segundos. E no final, a gente vai fazer, parabéns, você conseguiu! Que legal. Quando a criança chega no consultório, ela já vai encontrar essas imagens comigo. Então, vamos supor, ela ficou de boca aberta. Boca aberta, fez a boca aberta? Isso, agora a gente vai contar 5 segundos. Nessa hora eu tô inspecionando, eu tô olhando ali, vendo alguma coisa. Isso. A gente conta 5. Muito bem, terminou? Deixa eu tirar aqui. Parabéns, muito bom, você conseguiu. E aí a gente tira. Legal. Nessa hora, a criança já fica extremamente feliz, ela reage a essa felicidade, porque ela conseguiu fazer os 5 segundos. Mas a gente não fica só nisso, então a gente tem uma outra sequência. Vou mostrar. Então, boca aberta. Espelhinho, dá para ver? Dá para ver. 10 segundos. Que legal, agora aumentou o tempo. Isso. E no final ganha bolinhas de sabão. Olha só. Que bacana, que legal. Muito bom. E nós vamos construir essa história social com a criança. Na primeira consulta, muito provável. Deixa eu só dar um parênteses. Tem gente falando aí, a Cris, falando que quer nascer de novo só para ir numa dentista assim, mas você pode, né? Você pode ir numa dentista assim. Ela cuida de adultos também, mas eu acho que tem gente que vai ficar com ciúme que é a dentista que ela vai. Cris, eu estou à sua disposição, meu amor. Então, naquela primeira história, muitas crianças demoram um tempão para construir aquilo, não é nesse segundo. Sim. Às vezes, uma consulta vai levar aquele tempo inteiro. Então, a gente fica só naquilo, muito bem, dá parabéns, passa as coisinhas para a mãe e libera o paciente. Sim. Numa segunda consulta, vem o desafio. Então, a gente vai aumentar o desafio. Vamos abrir a boca. Então, a gente tem que explicar isso. Boca aberta. Aqui é a dentista com espelhinho. Coloquei o espelhinho. Agora, a gente vai contar 10 segundos. Tem que ficar mais tempo de boca aberta. Muito bom. Nossa, é muito incrível isso. E no final ela ganha a bolinha de sabão. Muitas crianças gostam de outras recompensas. Então aqui a gente vai buscar qual recompensa que funciona. Algumas gostam do Kinder Ovo.
do docinho, do McDonald's, mas Ai, tá valendo. o docinho é complicado, né, dentista? A gente não pode ficar É, incentivando tanto. A gente já gosta, já come, daí vai dar de compensação, é complicado. mas como a intenção é realmente de adaptar essa criança ao consultório, tá valendo, né? Sim, sim. Então, como que a gente vai fazer? Explica isso para o paciente antes, a mãe em casa explica como vai acontecer, treina, então fica algo previsível para a criança. Quando ela chega no consultório, ela vai encontrar a mesma imagem. E eu vou explicar novamente. Então, vamos lá. Boca aberta. Aí a criança fica de boca aberta. Ela ficou? Conseguiu? Ok. Agora a doutora vai colocar o espelhinho na sua boca. Isso, coloquei. Vou ficar com esse espelhinho por 10 segundos. Vamos contar? Aí eu conto. É essa hora que eu tô lá olhando rapidinho e fazendo a avaliação. Consegui os 10? Quando não consegue os 10, é o que a gente consegue. Porém, se não conseguir até o 10, ela não ganha o último, que é a premiação. Tá bom? Certo. Então, conseguiu? Muito bem, parabéns! Ganhou a bolinha de sabão. E aí, ela Certo. ganha a bolinha de sabão e finaliza o atendimento. Gostou, Carol? Eu achei incrível, eu achei super legal, assim, eu não sabia dessa ferramenta incrível aí, não sei de onde veio, foi você que criou, mas estão de parabéns. Não, O que eu acho são muito as terapeutas. Então, o que eu acho muito legal é isso que você falou, né? Eu acho que toda a questão da inclusão e do atendimento, a gente tem que trazer as pessoas para junto da gente, né? É E isso quando é mesmo. criança, ainda mais, essa coisa da educação, de explicar o passo a passo, eu acho que é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa, e sou até hoje, dos porquês, né? Eu pergunto porquê para tudo. Quando eu li aquele livro Marcelo Marmelo Martelo, eu me realizei, porque por que chama? Por quê? Porque eu pergunto porquê de tudo e até hoje eu sou assim, né? Eu tenho mania dos porquês. E eu acho que é importante essa comunicação, né? O que eu queria entender, por exemplo, você falou que a mãe já tem acesso a essa ferramenta antes que você, então a primeira consulta é mãe e Lilian. Às vezes, Carol, às vezes há uma necessidade urgente de avaliação. Aí Então, aí a gente pula. E faz a junto. mãe também, e a mãe também me fala muita coisa sobre a Sim, criança. Ela fala, olha, doutora, enquanto eu estou conversando com você, ela está na recepção. entendi. Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal, Carol. Depois que a gente fez essa parte de condicionamento, isso tem um nome chamado condicionamento infantil, em que a criança se adaptou à inspeção. Agora a gente vai evoluir o tratamento para as coisas do dentista. Então vamos lá? Vamos Então, lá. numa segunda consulta, e aí eu vou fazer um paralelo com o meu projeto Fadas Inclusivas, que surgiu de uma necessidade, né? Mas assim, que eu trabalhei bastante, estudei bastante sobre a parte sensorial. Que dentro do consultório é muitas sensações. É ruído, é cheiro, é textura, é vibração, é barulho. Então eu tinha que trabalhar um pouquinho da parte sensorial com as crianças. E muitos desses pacientes, os PCDs, têm algum problema sensorial e vamos supor que ele tem um problema sensorial com o algodão. Algo tão simples, né? Que eu uso bastante no consultório, é imprescindível o uso Uhum. do algodão, e a criança não consegue manipular um algodão. Então, como que a gente faz esse tipo de tratamento? A gente coloca o algodão dentro de uma vasilha Certo, e coloca um brinquedinho que a criança gosta. certo. Dá para ver, Carol? Dá pra ver. Tô vendo um brinquedinho vermelhinho aí. Isso. É um garfinho do Toy Story. Ah, legal. E aí eu chego. O meu filho já é adolescente, né? Então eu já perdi essa fase de todos os desenhos lindos. Eu adorava, e a gente gosta de desenho até agora. Então eu chego para a criança e eu falo assim: olha o que eu tenho aqui. Mas tem que ser um brinquedo que a criança goste Sim. muito. Isso é coletado na anamnese, na conversa com a mãe.
Então eu falo, olha, tem um brinquedo muito legal aqui, vamos ver? Aí eu mostro para a criança. Às vezes a criança fica assim, ela tá querendo pegar, mas ela tá com medo daquilo que ela vai encontrar. Então a gente Aham. vai ajudando, ajudando, até o momento que a criança sente o algodão na mão e pega o brinquedinho. Então essa foi a primeira dessensibilização usada. Tem uma outra que é o uso das luvas. Ave Maria. Carol, tem Aham. crianças, e aqui vai de novo, né? Eu falo crianças, mas são todos, tá bom? Sim, sim. Pessoas Tem que têm paciência. que têm uma dificuldade sensorial absurda com a luva. Então, quando ela me vê vestida com a luva, ela entra em crise. Em Então, pânico. eu já posso efetuar alguns tipos de brinquedinho para ela. Eu ensino a mãe, algumas vezes eu já entrego isso para a mãe. É um copinho, tá vendo? É um recurso. A luvinha tá aqui, ó. E aí eu ensino, olha só que legal. Ah, gente, que incrível isso. Muito bom. Aqui, a criança vai sentir a luva, vai poder tocar. Alguns têm medo de bexiga, então elas só sentem a bexiga. É interessante o canudo, porque eu uso o sugador, então ela tem a parte oral de colocar alguma coisa na boca e permanecer na boca. Então eu posso trabalhar essa parte sensorial também com um brinquedinho como esse. Aham, que Viu? máximo, muito legal. Legal. Tá gostando, Carol? Eu tô achando incrível, assim, eu tô aprendendo muita coisa nova. Eu adoro essas lives, estou adorando. Eu vou mostrando as coisas, porque tem bastante coisa. Eu trouxe tanta coisa aqui que eu tenho que ir, né? É só uma horinha de. É, só uma horinha, isso que eu ia falar, só não perde o ritmo, mas se qualquer coisa a gente cai e volta, a gente não tem problema com isso. É, Isso. a Tati falou que o João ama essa luva. É muito Ah, divertido, né? É muito lúdico mesmo, porque acaba se tornando um brinquedo ali na hora. É muito legal essa interatividade. E deixa eu te verdade. perguntar, é, o tempo de uma consulta, né, no seu consultório é muito diferente de um consultório normal de dentista ou é uma média normal de qualquer consulta? Por conta Ah, de toda essa coisa lúdica e diferente que precisa. eu deixo sempre reservado uma hora de consulta. Então, Certo. foi bem interessante isso que você falou, porque uma das coisas que eu sempre aviso aos pais é que chegue 15 minutos antes, porque eu atendo exatamente no horário e eu dispenso o paciente com um tempinho para limpar o consultório, mas Sim, para não atrasar o é, próximo paciente. Então, assim, aproximadamente 30 minutos. legal. Quando é esse condicionamento? Entre o paciente chegar, como que funciona? O paciente entra no consultório, eu saio, ele fica na brinquedoteca, aí eu me dirijo até lá, e muitas vezes eu vou assim, ó, com uma maletinha, e aí eu chego lá, eu me apresento, eu falo assim, oi, tudo bem? Como você se chama? Meu nome é Lilian. E ali eu vou conversando. Geralmente eu não falo que eu sou dentista, eu falo que eu sou uma amiga da mamãe, que eu conheço a mamãe há bastante tempo. E aí eu começo a perguntar para eles atribuírem, os que falam, né? Para eles atribuírem o que eu sou. Então, às vezes, eles falam: ah, você cuida do dente. Eu falei: isso, eu cuido do dente. Porque se ele já teve uma consulta traumática e eu falo que eu sou dentista, ele vai imaginar que eu sou igual àquela pessoa. E Sim, pensando no autismo, eles são extremamente literais. Então, se aquela era dentista e essa é dentista, elas são iguais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de coisa. Então, aham. o que que eu faço nessas consultas? Até mexer no dentinho, Carol, É vai isso, ter. não demora. Precisa ter São confiança. A criança vai ter que adquirir confiança em você, né? Deve ser um trabalho isso, de muito cativo aí, vai ter que cativar muito. Né? são consultas frequentes. Então, geralmente, quando foi bem positiva a consulta,
eu marco logo para outra semana. Quando não foi muito legal, a gente espera 15 dias para ele perder um pouquinho daquela percepção da consulta. Entendi. E aí, o que que eu faço? Esse é o jacaré, um personagem do meu livro, é o Caco. Então, ali na recepção, eu já começo a conversar com o paciente. Ah, esse é o jacaré. E ele comeu um monte de coisa gostosa. Ele comeu uma maçã. Ai, que maçã gostosa! E depois que ele comeu, o dentinho ficou todo sujo. Ai, sujou o dente? Aí eu falo, e agora? O que que a gente vai fazer com esse dente sujo? Vamos escovar? Tic, 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 tic. E a gente escova. Aí tem essa boquinha também. Eu tenho uma boquinha Uma que eu bocona, posso fazer, né? Uma bocona essa, Jesus. que eu posso fazer o mesmo, tá vendo? Eu posso sujar todos os dentes e pedir para a criança escovar os dentes. Aí, nessa hora, muitas vezes, se a mãe já trouxe uma escova, eu pego a escovinha da criança, enquanto ela está escovando esse dentinho, eu estou escovando dela também. E isso, muitas vezes, está acontecendo lá na recepção. A gente nem foi ainda para o consultório. Entendi. Então, é um trabalho bem devagarzinho, mas que tem muitos resultados. Quando você me perguntou, Carol, do tempo, eu queria te falar algo muito legal. Aqui, ó. Legal. Eu tenho um cronômetro. E a criança, ela precisa de previsibilidade. Ela precisa saber que horas que vai terminar. Por isso que quando eu mostrei aquelas figuras, essa daqui, ela tem início, meio e fim, a criança já sabe que horas que termina. Com esse, num tratamento de limpeza, por exemplo, eu viro e falo, vai terminar quando toda essa areinha chegar aqui no final. Legal. E a criança fica segurando, aguardando. Algumas falam, já terminou? Fica assim, mas até o final. E olha que bacana essa escova. Vou Que mostrar linda para você. que escova, gente. Ela tem um sensor de... que aqui eu não vou conseguir ligar. Mas ela tem um sensor que fica aqui dentro e ela fica piscando. Em torno de ela é 30 iluminada. segundos. Adorei, quero Aqui, ó. igual. Legal, linda. Adoro uma luz. E isso é muito bacana, porque se a criança está vindo na primeira consulta comigo, eu posso dispor, eu posso colocar essa escova e falar que eu vou fazer essa limpeza primeiro com a escovinha, até terminar de piscar. Quando terminar de piscar, a tia vai tirar da boquinha dele. Muito E legal. é uma forma de mensurar tempo também com a criança. Sim. Ela não... Eu te perguntei do tempo um pouco por isso, porque eu sei que algumas crianças têm essa coisa, essa relação com o tempo, elas são mais ansiosas, mais afoitas para as coisas terminarem, assim, mais do que crianças que não têm nenhuma necessidade, né? Então eu fico... As crianças que não têm necessidade já são afoitas. Imagina as que têm a necessidade. E você falou do autismo, eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela sempre fez essa coisa da relação mesmo, do tempo com ele. É mais trabalhoso. Eles são muito sistemáticos, como você falou. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de todas as deficiências. Por exemplo, em uma criança que ela é cega, como que eu vou lidar com essa criança no consultório? Eu escrevi um livrinho, que é esse daqui, que é uma personagem, que é o passarinho é a dentista, e o Caco, que é o jacaré, é o paciente. E esse livrinho eu tenho ele em braille. Então, eu posso contar a historinha dele para ele, né, para o paciente, e eu vou contando a história. E o legal dessa história é que faz uma apresentação do dentista. Então, uma das perguntas é, o que um dentista faz? E aí eu vou entrando, abordando dessa maneira, de uma forma bem lúdica, para que o paciente consiga visualizar de alguma forma. Bacana. Olha aqui. Dá para ver? Dá. Tem uma florzinha aí. Uma florzinha desenhada com caneta. Não Muita cor.
Não é de verdade ainda? É uma canetinha? É uma caneta. Muita coisa eu aprendo com as mães, né? Então, muitas delas chegam lá com florais, com várias coisas. E eu vou tentando entender de que maneira que funciona aquele paciente. E alguns pacientes, no caso do cego, né? No caso de algumas crianças extremamente medrosas, que estão com medo mesmo, eu desenho uma florzinha. No caso, assim, para uma criança que está com medo, com ansiedade, eu desenho a flor. No caso de uma pessoa que não enxerga, eu colo esse adesivinho aqui, dá para ver? Aham, dá. É um adesivinho que dá para colar. E ali eu passo uma essência. Então, eu faço um momento de respiração. Vamos respirar junto? Tem uma florzinha, vamos sentir o cheiro dessa flor? Aham. E aí a criança, com uma essência de lavanda ou outro tipo de essência, ela sente o cheiro, respira, vai ficando um pouquinho mais calma e vai aliviando aquele estresse. Tá, Ou deixa eu só fazer uma pergunta bem difícil agora. É essência ou óleo essencial de aromaterapia? é isso mesmo. Ah, então tá bom. Não, é porque eu sou super fã de aromaterapia, eu uso há muito tempo e eu te perguntei porque, assim, a essência não acalma, é o óleo essencial, então é legal a gente contar isso para as mães também. E a lavanda é super segura para usar com criança, por isso que ela usa, porque ela já é muito consciente e ela descobriu essa tática. A lavanda é incrível para ansiedade de criança. E É tudo muito isso, legal. Carol, são as mães que trazem para mim. Por exemplo, eu Imagina. tenho um óleo essencial no consultório de copaíba, que Aham. diz que é excelente para epilepsia. Eu não vou entrar nessa área porque eu não Sim, entendo. Eu só sei que eu uso e em quais pacientes que eu uso. nos E assim a gente vai trabalhando. Não, mas é muito legal. A aromaterapia é um mundo incrível para agregar no seu trabalho. É uma coisa que vale a pena depois que se aprofundar em algumas coisas voltadas para o seu público-alvo, né? Eu também não sou da, assim, eu sou uma, é meu hobby. Eu gosto, estudo muito, eu adoro. Mas eu não dou nenhum palpite, por exemplo. A copaíba eu já ouvi falar da epilepsia e ele é anti-inflamatório, então as pessoas usam muito em drenagem linfática para ajudar no corpo. Então é o que eu sei só. Ah, entendi. Carol, por conta do gosto do cheiro muito amadeirado, eu já não curto muito. É muito louca essa história dos aromas também, né? É verdade. Mas é Então muito as mães. bacana. E aí depois, deixa eu só fazer um parênteses que alguém me pediu aí, depois você passa o nome dos livros certinhos para eu colocar na descrição e mandar para o pessoal também, é legal, tá? Tá bom. Esse e outros que você tem aí, não sei. Tá, vou mostrar uma coisa que é brincadeira de criança. Dá para ver? Deixa eu Tá, mostrar. tem que levantar mais. Você precisa Então levantar. eu vou tirar, peraí. É. Ó, uma cadeira de dentista. Ai, que coisa mais bonitinha, gente. Ó, o dentista, tá Olha, um vendo? coelhinho lindo. Aham. Tá Aí todo tem o mundo vendo, gente? Dá carrinho. um joinha pra gente aí, interage com a gente. É o carrinho vai por todas Tem, aquelas ferramentas. aqui Ai, tá as ferramentas nossa, que fofinhas, legal. tá Bem vendo? fofinho mesmo. E aqui a gente vai brincar com a criança, vai explicar sobre o dentista. Então, algumas consultas é só brincadeira. Sim, É é só, ensinamento, né? Educação mesmo, né? é só o lúdico. É mostrar para a criança que esse é um dentista. E ali a criança pode estar expressando seus medos, sua ansiedade. Então, por exemplo, ele pode olhar um alicate como esse e falar para mim: ah, é um buticão, né? Porque já escutou lá em casa alguém falar que a doutora tem um alicate. E aí eu posso falar para ele: não é um buticão, não sei nem o que que é isso. E aí eu posso redefinir o nome, colocar um outro nome que ele goste, que eu perceba que ele aceita, e transformar esse momento de uma forma mais lúdica. Aham. Ô, Carol, esse daqui, ó, É o jacaré, né? é o Eu, jacaré. É o é personagem muito- do meu livro. eu ia perguntar, é o mesmo do livro, é o jacaré do livro. E Ai, que legal. Ele é é esse bonito. daqui. Ele é lindo, ele é um fantoche. Aham.
Lembrando que nem todas as pessoas gostam de fantoches, tem pessoas que têm medo, Sim, então a gente tem que coletar essas informações e hoje eu só estou demonstrando. Cada criança, cada pessoa é de um jeito. No caso do autismo, algumas crianças já chegam com fone de ouvido ou chegam com aqueles de som devido ao ruído. Eles já sabem que lá sim. vai ter ruído, provavelmente a mãe já contou, então eles já vêm. Então eles já vão encontrar um jacarezinho com um foninho de ouvido, tá Parecido vendo? com ele, né? E Parceiro. Muito legal. aí eu coloco ele sentadinho já na cadeira, às vezes eu coloco ele no chão, e aí a gente vai tentando chegar perto do jacaré, vai buscando o jacaré como se fosse um carrinho que vai puxando o jacaré, e vai fazendo isso. E quando a criança permite, eu faço modelismo, que é ensinar através do jacaré como escovar os dentes. Que Então, legal. eu coloco o jacaré na frente da criança e começo a fazer o movimento que ela deve fazer também. Então, a criança vai lá, escova os dentinhos dela, conforme ela vai vendo, ela vai deixando. É um recurso muito bom para aquelas crianças que gostam de fantoches, que tem uma interação com o animal. Então, funciona bastante, Que legal. bastante mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você atende aonde hoje? Onde é teu consultório? Conta pra gente isso também, que eu acho que é importante ficar registrado para as pessoas saberem onde procurar, né? Atendo, eu atendo no Guanabara. Hoje, meu consultório é dentro da cidade de Campinas, que fica no bairro chamado Jardim Guanabara. Porém, Certo. eu também faço o atendimento hospitalar. Alguns casos não tem como, mesmo fazendo tudo isso daqui não funciona. Então tem que passar por consulta e depois atender em ambiente hospitalar. E Certo. alguns casos, como paralisia cerebral, alguns casos bem mais severos, em que a criança não sai de casa, eu faço atendimento domiciliar. Aí Certo. eu levo o consultório portátil para atender eles lá. Entendi, que bárbaro, que muito bom, assim. Então tá vendo, gente, quem precisar de um atendimento especializado, a gente tem a Lília aí para indicar para vocês. Então lá, tem mais uma ferramenta. Vamos lá ver o que que é Ah isso lá. agora. Cadê? Esse daqui é um livro sensorial também. Então, assim, tudo que eu faço está em torno de um jacaré, que é o caco. Então, Sim, no meu consultório, a parede é desenhada com um jacaré. E aqui está o jacarezinho. Tá vendo? Então, pode sim, ser que, dependendo de alguma consulta que eu vou abordar, por exemplo, eu vou falar sobre restauração. Então, deixa eu colocar aqui. Dá para ver? tá dando para ver, gente? Eu tô vendo, mas tá dando para ver, sim. Pode. Então, eu explico que o dentinho ficou sujo, que tá pretinho, e ali a gente tem que tomar bastante cuidado como que vai falar, porque se fala que tem bicho, às vezes a criança pode imaginar que é uma barata, bicho é uma barata. Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes, como fala. Então, às vezes tem uma sujeirinha que ficou ali, e a tia Lilian que vai tirar, vai Aham. pegar, vai colocar uma massinha branca. Então, eu faço isso antes com a criança, mostrando como que faz. Tá Ai, vendo? legal, bacana. Então, Tem. todo esse livro é a boca do jacaré para a gente interagir. É. Esse daqui é um espelho. Essa história é legal. Essa história, eu conto que o jacaré come muitas coisas. E é que agora não tá aqui as coisas, mas assim, come frutas, come doces, e a boca dele fica totalmente suja. E um dia eu estava atendendo um autista e ele é literal e ele entende tudo sobre essa parte de jacaré, répteis, sabe? E eu não me Legal. liguei. Eu entrei no piloto automático, olha só. E eu falei para ele que comeu frutas, comeu doces. Ele falou assim: tia Lilian, jacaré não come isso. Jacaré é carnívoro. Eu olhei Tipo, para Eu olhei para a mãe dele fez assim para mim, e para eu voltar, eu tive que contar de novo a história. Eu não sabia, mas esse jacaré é muito diferente. Aí ele falou: não é diferente.
eu não conheço nenhum jacaré que come frutas, nenhum jacaré que come... E aí foi. Aí eu tive que fazer um desenho na hora de um peixinho. Ele foi me contando e eu fui fazendo para colocar. E aqui é a historinha. Deve ser muito incrível, você deve ter histórias fantásticas, assim, com vários pacientes, porque é um mundo diverso e muito grande, de muita coisa que acontece, né? Imagina, nem eu me liguei na hora que você falou que o jacaré come maçã, que ele não come maçã, né? Tipo, eu nem parei para pensar nisso. A gente não presta atenção, a gente faz as coisas sem prestar atenção, né? Entra no automático. Ô, Carol, olha esse livro que bacana. Esse daqui. O Dentista, é isso? Isso, eu encontrei ele super baratinho. E aqui, ó, deixa eu mostrar. Tá vendo que o jacaré tem um adesivinho de super corajoso? Sim. Legal. Ele tem um adesivinho. Eu encontrei esse livro e funciona muito para aqueles pacientes com deficiência intelectual, por exemplo, que tem que explicar o passo a passo, como que vai acontecer a consulta. Então, aqui, deixa eu mostrar para você. Aqui começa toda a história, a criança dentro de casa, e aí eu vou contando toda a historinha, e que encontrou o menininho na recepção, e ele vai identificando a história do livro com tudo que aconteceu com ele, que é o que está acontecendo no momento da consulta. Que legal. Aí a dentista chama, e lá no finalzinho, quando ele deixou ver toda a boquinha, aqui, ó. Ele ganhou um adesivinho de super corajoso. Que bacana. Então, eu conto essa história. Então, às vezes, a consulta é uma contação de história. Sim. Então, eu conto essa história e no final eles pedem, cadê meu adesivo? Legal. Eu quero que você conte um pouquinho, porque você falou que foi atendendo um autista, que você chegou nessa essência do seu atendimento, porque assim, você se formou em odontologia, né? A gente sabe que qualquer, para mim pelo menos, né, qualquer profissão que cuide da saúde é um dom e é uma dádiva, assim, é um dom mesmo e é uma grande responsabilidade. E não é simples. Daí você teve que agregar essa questão assim, tudo que você fala, tem psicologia, tem a terapia, daí tem a fono, daí tem a mãe, aí tem, né, todo o ambiente da criança e essas adaptações que você foi aprendendo a fazer ao longo, né, da sua carreira aí. Eu quero que você me conte um pouco como que veio essa inspiração toda, para a gente saber um pouco mais da Lilian. E eu acho que é muito legal todas essas ferramentas que você está apresentando, mas daqui a pouco a gente já vai para o final. Eu queria que você contasse um pouco mais da Lilian, um pouco mais da Fadas, né, que é um projeto bem legal, que participou do Inclusão em Ação ano passado e vai participar esse ano também. Né? Então, eu quero que vai dar certo, vai acontecer o evento, eu não tenho muita dúvida. Então, é muito legal, eu gostaria que você contasse um pouquinho disso, dessa inspiração, porque é uma inspiração, né? Porque já não é um trabalho simples, é um trabalho que é de muita dedicação, muito estudo, envolve outras áreas ao mesmo tempo. Eu quero saber como que você teve essa luz mesmo, que é incrível, a gente vê que você faz com muito amor, com muito carinho, mas é legal você contar isso para as pessoas. Eu sempre amei a odontopediatria, sempre amei, mas eu fui muito desmotivada na faculdade. A cadeira de odontopediatria me iludiu, né? A minha professora me desiludiu, assim, entendeu? E aí eu fiquei com aquilo, com todas as percepções profissionais daquela professora, eu levei para mim. Então, eu deixei a odontopediatria e fui atendendo clínica geral, mas eu sempre amei atender criança. E criança é um desafio, e eu amo desafio, eu sou apaixonada. Me dá alguma coisa e desafia que eu adoro. Legal. E aí, essa parte, fui atendendo, a vida seguiu. Até o dia que surgiu uma menininha autista, que ela estava com muita dor e ninguém queria atendê-la. E a mãe trouxe, vou resumir, tá? Sim. Eu comecei o atendimento dessa criança, que eu devo essa especialidade a ela. Hoje ela já faleceu, infelizmente,
mas ela que me direcionou na minha vida, assim, ela ressignificou a minha vida. Ela colocou, tipo, para tudo que você está fazendo, E eu vai fazer. estava na área de estética, prótese, querendo fazer cursos nessa área, e eu parei tudo e me dediquei a uma outra especialidade, que é pacientes especiais. E aí eu fui me descobrindo, eu me achei nela, entende? Então, assim, eu digo que a mãe da Letícia, a Gisele, ela que me descobriu. Porque ela virou para mim, quando eu terminei o atendimento da Letícia, ela falou assim, doutora, agora eu vou te indicar para um monte de mães. E eu fiquei desesperada, eu falei, eu não sei, eu só sei atender a Lelê. E ela falou, não, eu vou te ajudar, e enfim, ela buscou os recursos, os cursos que eu tinha que fazer. E aí eu entrei, me apaixonei, eu vi que era tudo que eu queria, eu falei, é isso que eu quero. E quando você fala de dom, eu acredito sim que eu tenho algumas virtudes que facilitam esse tipo de atendimento com criança, com pacientes especiais. Então, assim, eu concordo que tem muita coisa. Eu sou desprovida de vergonha, então eu não tenho vergonha de me fantasiar e andar pela, de fada num evento como o que vocês fizeram. Eu não tenho vergonha de passear no meu consultório que atende outros profissionais e ficar ali brincando com o paciente. Isso eu não tenho mesmo, eu adoro fazer isso. E aí eu fui me descobrindo cada vez mais e eu fui estudar. Fui estudar sobre psicologia, a psicopedagoga me passou várias informações, ela foi me explicando de 0 a 3 anos como que eu poderia abordar, as crianças maiores como eu poderia atender. Então, assim, existe sim um dom, acredito, eu recebo isso como dom, eu acredito que eu recebi esse dom, mas existe muito estudo também. E que eu Claro. acredito bastante que um profissional que tenha, pelo menos assim, o interesse de conhecer essa área, o pouquinho que ele fizer, ele consegue. Não é algo assim extraordinário que só os que têm dom. Entende, Carol, onde que eu tô Eu querendo chegar? entendi, não. É que quando eu falo de dom, é essa coisa desse amor, né? Mais do que dom é amor, assim. E assim, eu te perguntei como você se descobriu, porque eu acho que é isso, né? Você percebe que com ferramentas simples, mas que com amor você consegue agregar essas crianças, porque é um trabalho mais difícil, no sentido de ensinar essa questão de que tem que abrir a boca, de que tem o tempo, aí cada necessidade é diferente. Então, Exatamente. eu sei que tem muito estudo, eu tenho certeza disso, vocês devem estudar muito mais que muita gente. Mas, assim, eu acho que o principal aí que você está mostrando pra gente é esse amor mesmo, essa dedicação toda, né? Eu amo. A gente percebe você contando, brilha nos olhos, é muito legal isso, Lilian. A gente está chegando para o fim, faltam 5 minutos já para encerrar, passa muito rápido 1 hora, né? E eu queria Verdade. contar um pouquinho da fada, rapidinho, o que é a fada, que a gente comentou, você participou né, vocês participaram do evento, a outra fadinha, já sei que ela está aí assistindo a gente, tem um monte de gente falando amo, a Denise comentou do Matheus, o filho dela, que não gosta de bexiga, mas que adora as surpresas na caixinha e o adesivo lá que você comentou, aquele tipo de premiação no final, quando ele se comporta. Então é bem isso, né, gente? A gente tem que saber que a inclusão, quando a gente fala de inclusão, principalmente é a nossa principal missão aqui nas lives, é ter amor pelo que está fazendo e ampliar o olhar, né? A gente falou muito da inclusão em ação, a gente falou um pouco do Conselho Municipal, da pessoa com deficiência, o como nós, cidadãos, podemos participar e podemos ajudar. E eu falo para vocês, o meu olhar ampliou. Hoje eu não consigo andar numa calçada e não ver se é possível um deficiente visual ou um deficiente físico andar naquela calçada. Se eu vejo um carro parado na vaga, né, especial e não tenho a plaquinha, eu fico tensa, eu fico procurando alguém para tirar aquele carro dali. Eu brinco que eu até levanto a plaquinha, né? Pelo amor de Deus, dá vontade de fazer o que às vezes o pessoal coloca na internet, encher o papel falando que aquela vaga não é sua, enfim. Mas a gente tem que ampliar o nosso olhar. Eu acho que
Mas agora, com mais essa experiência da Lilian, né, veio a Keila falou pra gente da dança, inclusive, da dificuldade que ela está agora de contato, porque a dança é muito toque, né? E aí a gente nem falou disso do atendimento, mas porque um consultório odontológico para mim já é todo cheio de proteção e eu não tenho dúvidas que a Lilian está usando máscara, binóculo, não é nem máscara, é máscara no olho, é máscara na boca, é chapéu, é touca, é jaleco, né, Lilian? Eu tenho certeza que o consultório odontológico já é super protegido, como qualquer área de saúde. Mas conta pra gente um pouquinho do Fadas e eu já quero deixar aqui o agradecimento. Nos colocamos à disposição para um próximo papo. Se você quiser falar de um outro assunto interessante, a gente tem aí algumas sequências de live. Já vou deixar o convite feito para toda segunda-feira às 19 horas o pessoal está com a gente. E você pode falar do Fadas e concluir, deixar um recado para o pessoal. Bom, as Fadas, nós fazemos eventos para as crianças com e sem deficiência, eventos como recreação, brincadeiras, pinturas faciais, contação de história, eu sou contadora de história, né? Então a gente proporciona isso, eu faço isso no consultório e transferi isso para fora. E aí eu me visto de fada, eu sou a fada do dente, aí nós temos a outra fada, que é a fada das cores, e estamos abertas aí para fazer vários eventos. Ah, que ótimo, gente. E são incríveis. As crianças se divertem muito com as fadas. Posso dizer que eu já vi isso acontecendo, né? Eu acho que é isso. Quer deixar as suas redes sociais? Deixa aí para o pessoal te seguir, te encontrar, seu telefone de contato. Fica à vontade. Tá. Bom, no Instagram é Lilinha Guedes. É arroba Lilinha Guedes, no Facebook é doutora Lilian Guedes, e o telefone do consultório é 3308-1496, mas mais importante do que tudo isso é poder trocar experiências. E tem mães que podem agregar bastante experiência para mim, como profissional, eu acho que isso que vale bastante. Ah, maravilhoso, gente. Então, a gente agradece mais uma vez em nome do comitê, né? Denise, você está digitando? A Denise está escrevendo alguma coisa, mas a gente põe no corpo da live, eu ponho as suas redes, ó, mas a Denise já está colocando, adora a nossa secretária. Né? Ela é muito rápida, porque é difícil a gente falar e digita no celular, é muito confuso fazer live ainda para mim, viu? O pessoal brinca que eu já estou calejada, estou experiente, mas nem tanto. Mas eu acho que é isso, eu acho que é trazer isso, né? E procurar profissionais que realmente façam essa inclusão. A ideia de trazer a Lilian para contar toda essa história dela e todo esse cuidado que ela tem com o paciente, né? De PCD, com necessidades especiais, né? Que é o CRM, CRM? CRO. CRO, né? Que é odontológico. Conselho Regional de Odontologia, Carolina, CRM é medicina. Então, o CRO dela, ela já tem esse CRO especial, mas procurar esses profissionais, procurar onde a criança se sinta à vontade, né, Lilian? Isso é importante. Isso. A gente ter essa sensibilidade de sentir onde a criança fica melhor. Então, é isso. Muito obrigada. Inclusão é isso, é essa troca, esse olhar. Muito obrigada. Linda sua história. Adorei saber mais de você e do seu trabalho. E até a próxima. Conte conosco. Obrigada, gente. Carol, gratidão, viu? Valeu, um beijo. Obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.